E se eu te dissesse que existe algo no universo capaz de cortar o espaço-tempo como uma navalha invisível? Algo tão exótico e poderoso que poderia, pelo menos em teoria, permitir a viagem no tempo? O conceito de cordas cósmicas pode parecer coisa de ficção científica, mas alguns físicos acreditam que elas realmente existem. São estruturas extremamente finas e densas que podem se estender por distâncias astronômicas, resquícios do próprio nascimento do universo. Se essas cordas forem reais, seus efeitos gravitacionais poderiam ser tão intensos que, em determinadas configurações, permitiriam atalhos no espaço-tempo, ou até mesmo loops temporais. Recentemente, cientistas começaram a detectar sinais estranhos vindos do espaço profundo. Ondulações sutis, mas consistentes, registradas por instrumentos ultrassensíveis. Alguns acreditam que essas perturbações podem ser a primeira evidência real das cordas cósmicas. Mas o que exatamente são essas estruturas? Como poderíamos detectá-las? E, o mais fascinante de tudo, é realmente possível viajar no tempo através delas? Essa não é uma daquelas histórias sobre viagem no tempo baseadas apenas em especulação. Hoje, vamos explorar os fatos, as evidências científicas e os desafios que podem definir o futuro da exploração espacial. Ou, quem sabe, o nosso próprio passado. Se você já imaginou viajar para o futuro ou corrigir algo no passado, fique até o final. As respostas podem ser ainda mais surpreendentes do que você imagina. Para entender as cordas cósmicas, primeiro precisamos falar sobre a teoria das cordas. Essa teoria propõe algo fascinante, que todas as partículas fundamentais do universo, como elétrons e quarks, não são apenas pontos indivisíveis, mas sim pequenas cordas vibrantes. Dependendo da maneira como vibram, essas cordas formam tudo o que conhecemos, desde a matéria até as forças que governam o cosmos. Agora, imagine um universo primordial, logo após o Big Bang. Nesse momento, o espaço estava passando por uma fase caótica de expansão e resfriamento. Algumas dessas cordas quânticas podem ter crescido descontroladamente, esticando-se pelo universo e tornando-se as cordas cósmicas. Essas cordas seriam mais finas que um átomo, mas teriam uma densidade de energia absurda. Pense nelas como linhas invisíveis que cortam o espaço, como rachaduras no tecido do universo. Se elas existem, deveriam produzir efeitos gravitacionais perceptíveis. Mas por que isso importa? Porque se essas cordas forem reais, elas poderiam dobrar o espaço-tempo de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Algumas teorias sugerem que, sob certas condições, duas cordas cósmicas poderiam criar atalhos no espaço-tempo, funcionando como túneis para diferentes pontos no tempo. Antes de falarmos sobre como isso funcionaria, precisamos abordar um ponto essencial. Como saber se essas cordas realmente existem? Procurar por cordas cósmicas não é como procurar planetas ou estrelas. Elas não brilham, não refletem luz e não emitem radiação diretamente detectável. Mas elas podem deixar rastros. Um desses rastros seria um efeito conhecido como lente gravitacional. A teoria da relatividade de Einstein diz que objetos massivos curvam a luz ao seu redor. Normalmente, vemos esse efeito em galáxias e buracos negros, mas as cordas cósmicas fariam algo diferente. Duplicariam imagens de estrelas e galáxias de maneira perfeita. Se os astrônomos encontrarem esse tipo de duplicação incomum, isso pode ser uma assinatura de uma corda cósmica, cortando o espaço entre nós e esses objetos distantes. No entanto, até agora, as evidências desse efeito são inconclusivas. É aqui que entra um método ainda mais promissor: as ondas gravitacionais. Quando uma corda cósmica se reconfigura por causa da gravidade, ela pode gerar ondulações no próprio espaço-tempo. Em 2023, o projeto Nanograv detectou sinais inesperados no estudo das ondas gravitacionais. Alguns cientistas acreditam que esses sinais podem ser causados por cordas cósmicas gigantescas. Se for verdade, isso significaria que acabamos de dar o primeiro passo para comprovar a existência dessas estruturas. E se elas forem reais, surge uma questão ainda mais interessante. Seriam elas a chave para viajar no tempo? A ideia de viajar no tempo não é apenas coisa de filmes. A relatividade geral de Einstein já mostrou que o tempo pode ser alterado
dependendo da gravidade e da velocidade de um objeto. Satélites em órbita, por exemplo, experimentam o tempo de forma um pouco diferente do que experimentamos na Terra. Mas o que isso tem a ver com cordas cósmicas? Se duas cordas cósmicas se movendo em direções opostas se cruzassem no espaço, elas criariam um loop temporal fechado. Esse fenômeno é conhecido como curva fechada do tipo tempo. Basicamente, um objeto que entrasse nessa região poderia viajar para o passado. Parece ficção, mas as equações da relatividade mostram que isso não viola nenhuma lei física conhecida. O problema? Criar esse tipo de estrutura seria extremamente difícil. Precisaríamos encontrar duas cordas cósmicas, manipulá-las e, de alguma forma, atravessá-las sem sermos dilacerados por sua energia absurda. Ainda assim, essa é uma das poucas soluções matemáticas viáveis para a viagem no tempo que não exige matéria exótica ou energia negativa, coisas que ainda não sabemos se existem. Mas, se viajar no tempo for possível, então por que ainda não encontramos viajantes do futuro? A ideia de viagem no tempo sempre esbarra em problemas filosóficos e científicos. O mais famoso deles é o paradoxo do avô. Se alguém viaja para o passado e impede o nascimento do próprio avô, essa pessoa nunca poderia ter nascido e, portanto, nunca poderia ter viajado no tempo. A física propõe algumas soluções para isso. Uma delas é a teoria da autoconsistência de Novikov, que sugere que qualquer evento que ocorra no passado já está predeterminado. Ou seja, um viajante do tempo não pode mudar o passado, apenas fazer parte dele. Outra possibilidade é que cada mudança cria uma nova linha temporal, ou seja, universos paralelos surgem a cada interferência. Ainda não sabemos qual dessas hipóteses, se alguma, está correta. Mas uma coisa é certa: se as cordas cósmicas forem reais, estamos prestes a descobrir mais sobre a própria natureza do tempo. O universo ainda guarda muitos segredos, e talvez um dia a resposta para a maior questão da humanidade esteja escondida em uma dessas cordas invisíveis, esperando para ser desvendada.